Então, terceira série, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Os coleguinhas aqui estão presentes, vão participar e ajudar aí. Então, a gente está começando nossa primeira aula de revisão para o Enem, tá bom? E a gente vai trabalhar com a frente A da apostila, né? Então, tem algumas coisas, alguns aspectos aí que a gente vai recordar. Não precisa acabar hoje toda essa revisão, tá? A gente aproveita o tempo para discutir alguns aspectos, algumas dúvidas, trazer alguns apontamentos, algumas observações boas. Mas lembrando que agora a gente está revisando Química, mas a gente está lembrando do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que é a prova que vai pontuar a sua entrada no curso superior federal, correto? Então, vocês estão sendo gravados já. Cuidado com os microfones, com os áudios, tá certo? E vamos lá, beleza? Deixa eu lembrar aqui que as questões de Enem, de forma geral, elas são bem tranquilas a partir do momento que, de imediato, você identifica o comando dela. O que você tem que fazer? Identificar o erro, indique a resposta mais correta de acordo com o texto. Tem uma série de questões que você tem que levar em consideração aí, beleza? Então a gente vai tentar focar dessa forma também. Então se a gente resolvendo as questões, a gente vai trabalhar como se estivéssemos resolvendo uma questão do Enem, certo? Tem uns apontamentos que eu já tenho para fazer aqui, mas eu queria saber se já tem alguém com alguma questão, alguma dúvida em algum exercício. Vocês podem também fazer assim, de outras vezes, dar uma olhada nas questões e falar, olha, eu olhei tal questão, já vi que é uma questão mais complexa, uma questão mais complicada. Tipo a primeira questão que aparece para vocês na apostila, tá certo? A primeira questão que aparece é essa daqui, correto? Que tem esse gráfico e é uma questão de reatividade, correto? Mas o problema dessa questão número 1 aqui é a interpretação do gráfico. Porque tanto na prova quanto na apostila, esse gráfico em particular dessa questão, ele não ficou bem visível, tá certo? E aí ela acaba atrapalhando a interpretação da questão. De novo, ele está falando de radioatividade, ele tá falando de radioatividade na questão. Ele quer que a gente entenda o que é um isótopo estável. Então eu acho que para a gente até começar relembrando, eu acho que o importante é a gente falar e voltar para a discussão do que são isótopos. Vocês se lembram o que são isótopos? Alguém consegue me falar para agilizar o nosso tempo? Por favor, usem o microfone, tá? Que é melhor para a gente Um, agilizar a isó discussão. Fala, Samuel. um isótopo seria uma, não um outro elemento, mas ele é uma variação de elemento que tem um número de prótons diferentes, Então, se é não me uma engano, variação dos prótons átomos do elétricos. mesmo elemento. Isso daí. Esses são os isótopos. Se a gente fala que dois átomos eles são isótopos, eles são do mesmo elemento químico. Então, se eles são isótopos, eles têm que ter o mesmo número de prótons. Isso aí. Maravilha. Isso mesmo, Camille. Aí ele fala de isótopo estável. E o que isso tem a ver com a radioatividade? Alguém se lembra, se recorda? Eu lembro que o material radioativo emite radiação até que ele se torne estável. Isso, então. Quando a gente fala de isótopo estável, nós estamos falando dos átomos que não emitem radiação. Entendeu? Então, os átomos os isótopos que são considerados radioativos, eles têm um núcleo. Quanto mais instável, mais radioativo. Se a gente estiver falando de núcleo do isótopo, Camille, sim, tá? Se a gente está falando do núcleo do átomo, do núcleo de um isótopo, se ele é mais instável, ele é radioativo, ele vai emitir essas radiações. Uma série de energias, não é isso? E ele vai emitir essa radiação, vai emitir as partículas, ele vai emitir radiação, desculpa, micro-ondas, infravermelho, ele pode emitir uma série de energias, emitir luz, até ficar estável. A questão do material radioativo é que ele vai emitir as energias específicas desse material, que somente o núcleo radioativo emite, que são as partículas alfa, as partículas beta e os raios gama. Esse tipo de radiação, mesmo
que a e a beta sejam partículas, sabe? Né? São emitidas matéria, é matéria emitida do núcleo, tá certo? Mas essas três são características de material radioativo, tá certo? Radiação, existem várias coisas que podem emitir. O elétron em movimento emite radiação, correto? Mas a emissão radioativa ela é característica desse tipo de material. Mas o núcleo ele pode emitir outras coisas também, tá certo? Então aqui a gente está falando de isótopos estáveis do antimônio. Isótopos estáveis do antimônio. E aí a gente precisa identificar essa proporção entre o número de nêutrons e o número de prótons. Na teoria, vamos dizer assim, um núcleo dito próximo da estabilidade tem o número de nêutrons, tá? Aproximadamente igual ao número de prótons, tá certo? Quanto mais nêutrons a gente encontrar, essa instabilidade começa a aparecer. Não que isso seja a regra, tá certo? E aí a questão, eu não estou conseguindo enxergar. Ele está falando que tem 50 prótons no núcleo, não é isso? 50 prótons no núcleo. Então, se a gente está procurando, estou falando assim, isso é no geral, tá? Não é regra, tá bom? Costuma-se encontrar o mesmo número de prótons, ou um número mais próximos. E aí o gráfico que está aqui na questão, é aí que está a complicação. Porque às vezes o gráfico ele talvez esteja com difícil visualização. Foi o caso dessa questão. Inclusive, na época, muitos professores, muitos preparatórios entraram com pedido de anulação da questão, porque a visualização dele era muito complicada. Esse gráfico, ele realmente é um gráfico muito carregado de informações. Talvez, se eles tirassem algumas dessas linhas e deixassem só as essenciais, ficaria mais fácil o entendimento. Mas a gente pode também abordar aqui a questão da interpretação. Então, olha, no eixo X eu tenho o número de prótons, tá? E no eixo Y o número de nêutrons. E aí ele está mostrando aqui uma linha reta. Não sei se. Deixa eu botar o laser, que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Essa linha reta aqui, ó, que aparece, essa linha reta ele está mostrando quando eu tenho o número atômico igual ao número de prótons. E aí o que eu acabei de comentar, ele é válido, pelo menos, até os elementos que têm número atômico igual a 30. Porque esses quadradinhos que aqui mal dão para perceber, eles indicam os núcleos estáveis. Correto? E aqui você vê que esses quadradinhos que estão mostrando os núcleos estáveis, eles seguem essa linha reta de tendência quando o número de prótons e o número de nêutrons é o mesmo. Tá certo? Para quem não viu aqui, o número de nêutrons ele botou como N maiúsculo. Agora, a partir dos 30, você começa a ver que esses quadradinhos de núcleos estáveis começam a se afastar, né? Eu começo a ter uma quantidade maior de nêutrons comparado ao número de prótons para eu ter os núcleos estáveis. Tá certo? Então a gente vê uma tendência que não se mantém, pelo menos até os isótopos de 30, né? A partir dali eu começo a ter uma variação maior. E aí ele quer que a gente identifique, a partir desse gráfico, quantos números de nêutrons eu tenho comparado ao número de prótons para ser estável. Não é isso? Então agora eu vou pegar a caneta de novo. Vou pegar até a caneta azul para destacar. Então, ó, número atômico do antimônio 50. E o número 50 tá... agora eu perdi a caneta. Achei. Então, o número 50 tá aqui. Então, você vai subindo. Nesse ponto, 6 seria onde eu tenho 50 nêutrons. Correto? Que numa tendência anterior era onde eu começaria a ter isótopos estáveis, mas eles não aparecem. Eles começam a aparecer aqui, ó. E esse gráfico realmente está difícil de enxergar. Opa, não é isso. Volta. Aqui, onde eu tenho aproximadamente 60 nêutrons. E aí começa um monte de quadradinho. E o outro quadradinho, o último quadradinho que aparece, não é isso. Tá aqui, ó. Mais ou menos um pouquinho acima dos 70 nêutrons. Talvez se você tiver sua apostila aí, você consiga enxergar melhor, tá bom? Mas a apostila realmente estava bem complicada. Então eu tenho aqui, ó,
um aparecimento de isótopos estáveis a partir de 60 nêutrons até um pouquinho de 70. Vamos supor 75, tá bom? Entre 60 e 75 nêutrons, tá bom? De imediato a gente já pode eliminar duas alternativas, não é isso? Não, três alternativas. Quais são elas? Bora, terceira série. Quais são as alternativas que a gente pode eliminar de imediato? Vamos lá, olha aí. Eu tenho menos nêutron do que próton? Não, né? Eu tenho mais nêutron, isso está no gráfico. Então eu posso eliminar a letra A, que na letra A fala que eu tenho 12,24 nêutrons a menos que o número de prótons. Eu posso eliminar a letra E, fala que eu tenho 0,12 nêutrons a menos que o número de prótons. E posso eliminar também, minhas crianças, a letra B, que diz que eu tenho exatamente o número de prótons e de nêutrons. Opa, fiquei com duas alternativas. Esse tipo de intervenção para a resolução da questão ela é essencial. Lembre-se, a gente não está somente revisando química, a gente está revisando química para o Enem. E aí, olha só, se você interpreta o comando, tira dos textos, das figuras, as informações essenciais para a resolução da questão, você começa a avaliar as alternativas. E ao avaliar as alternativas, você chega próximo, né, da resposta que você vai assinalar na sua prova. E ali, gente, eu tenho duas alternativas. Entre 0 e 12 nêutrons a mais e entre 12 e 24 nêutrons. Não sei se é a resposta certa, tá bom? Porque o gráfico aqui não ajuda. Mas qual a alternativa que você marca? Entre 0 e 12? Eu não posso marcar entre 0 e 12, porque na figura, não sei se vocês repararam. Cadê, gente? Eu perdi minha caneta de novo. Opa, voltou. Aqui, entre 0 e 12, não pode, porque o zero está na linha e os isótopos estáveis começam a aparecer bem acima do zero, não é isso? Quando eu tenho o mesmo número de nêutrons, aparece entre 60 e 75. Então, mesmo que a gente esteja vendo e fazendo uma leitura errada do gráfico, a gente chega próxima da resposta, que é entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Se for entre 12 e 24, 50 mais 12 daria 62, não é isso? Daria 62 e 24 daria 74. Então está bem perto ali das medidas que a gente fez, olhando para esse gráfico bem confuso. E a gente marcaria a letra D. Então, às vezes, você não consegue visualizar, mas a gente sabe chegar na resposta, que a gente observa que tem aquela resposta que ela não pode ser de jeito nenhum. Tá bom? Pergunta. Alguém tem algum comentário? Beleza. Então, e a dúvida em alguma questão já? Se não, já vou mostrar uma outra aqui. Vou apagar aqui esse quadro, viu? Para a gente ter uma... Sim, eu concordo com você, Maurício. Principalmente no dia da prova, inclusive, foi argumento de muitos alunos quando resolveram ela. Eu não lembro agora a data exata dessa que caiu essa questão, mas era uma questão que ocupava uma página inteira, e mesmo assim o gráfico ficou muito pequeno. Tá? Ele é bem... Mas dá para interpretar. Vocês viram exatamente o que a gente fez. A gente tirou os dados daqui do texto, e aí a gente foi fazendo suposições. Então a gente consegue... Gente, já vai aparecer gráfico na prova de vocês? Não é gráfico fictício, ele é um dado de alguma informação. A gente consegue tirar
informações. Então são gráficos reais, não são aquelas figuras estranhas e complicadas. Alguém de vocês já fez a prova do Enem? Fez a prova no passado? Algum de vocês? Samuel disse que não. Nem como treineiro, para ter uma ideia da rotina. Bruna já fez. Bruna, você sentiu falta de alguma coisa na química, de química naquela prova? Tudo bem, sem problema. Prova do Enem não traz a tabela periódica. A não ser que tenha alguma coisa essencial. Aí eles vão trazer alguns dados, não tem tabela. Então, a tabela periódica é um dos assuntos que foram abordados nessa frente A. Né? Mas por que a gente fala da tabela periódica se a tabela periódica não está na prova? Porque se ela não está na prova, eles não podem perguntar nada. Aí que você se engana. Né? Algumas propriedades e algumas tendências, elas se manifestam mesmo você não tendo a tabela periódica. Então, quer ver? Deixa eu passar o próximo slide, que traz algumas questões que esse revisional aí da apostila traz pra gente, ele bota a tabela periódica. Óbvio que eu tenho aqui FUVEST, né? FUVEST não é o Enem, mas nos auxilia a dar um exemplo. Eles podem propor uma questão dessas, trazerem a tabela periódica numa forma estilizada mais simples para a gente conseguir tirar algumas informações dela. Então eu queria aproveitar esta tabela periódica para lembrar de algumas coisinhas simples com vocês. Simples, porém, bem fundamentais. Na verdade, eu não vou nem usar a tabela, eu vou fazer. Eu queria fazer uma reta, tá? Acreditem, isso tá difícil. Apaga tudo, começa de novo. Vamos lá, Regina. Foi. Pronto. Supondo que seja a periódica de vocês, existem algumas tendências. Vocês, eu tenho certeza, porque é uma das coisas que a gente fala pra caramba, desde o 9º ano, tá certo? E talvez vocês vão se recordar disso. Gente, quando eu olho a tabela periódica e vou da direita para a esquerda, eu estou observando um comportamento. Por isso que ele é uma tabela chamada de tabela periódica, porque ele acaba repetindo algumas propriedades, algumas características periodicamente. Quer dizer, em cada período da tabela periódica isso se repete. À esquerda, eu vou botar bonitinho aqui, escrever, para ficar bonitinho no quadro de vocês. Vocês falam, nossa, que bonitinho, né? Ó, e aí vai erro português. Nossa, tô nervoso, só pode. Não é isso? Então, vamos ali. Aqui, à esquerda da tabela, a gente tem caráter. E à direita eu tenho caráter. Se fosse a questão para você hoje fechar a prova, se perguntasse assim, o que é o caráter metálico de um elemento, o que é um caráter não metálico de um elemento? Qual é a diferença entre metal e não metal? O metal tende a perder elétron. E o não metálico tem que ter a característica inversa. Daí a gente consegue, né, Samuel? Você consegue prever e começar a entender algumas propriedades. A eletronegatividade, o tipo de ligação química, o fenômeno eletroquímico que a gente está discutindo também, de transferência espontânea de elétrons, se gera corrente elétrica, a gente consegue prever um monte de coisa. Então, por exemplo, se você tem uma questão que não tem a tabela periódica, é fundamental que você se recorde disso. Que mais à esquerda da tabela, eu tenho as características metálicas, que são essas de baixa força atrativa, de grande raio atômico, de baixa eletronegatividade. É uma natureza do metal perder elétron. É comum, correto? O não metálico, o ametálico, vai ter a característica inversa. Então ele vai ter grande força atrativa, pequeno raio atômico, grande eletronegatividade, tendência em ganhar elétron, tendência em virar ânion, tendência em ter polo negativo. O metal tem. Então a gente consegue prever essas coisas todas.
correto? Tirando o gás nobre, né? Que o gás nobre ele não é não metal, né? O gás nobre, ele é nobre e é gás, não é isso? Mas aí depois eu pergunto por que ele é gás. Vamos ver se alguém se lembra. E eu continuo fazendo contas. Não é isso? E a gente consegue prever esse tipo de comportamento. Então, se eu falo para vocês de um elemento qualquer, tipo platina interagindo com enxofre. Enxofre é metal ou não metal? Não metal. Não metal. E a platina? Metal. Metal. Então, se você vai pensar num tipo de interação química, e a gente sabe que nenhum dos dois é gás nobre, então eles têm que fazer ligações. Então, você começa a prever. Então, o que é um processo natural? Lembre-se, ciências da natureza, fenômenos naturais, não é isso? Qual seria um processo natural? Um processo que ocorre a transferência de elétrons do metal que tende a ficar com carga positiva ao metal que tende a ficar com carga negativa. Qualquer informação a mais, gente, ele tem que fornecer isso para vocês. Então, professor, mas eu não sei qual é a posição do enxofre na tabela periódica. Mas se eu sei que o enxofre tem número atômico igual a 16, você tem que saber pelo menos fazer distribuição eletrônica. Mas se você observar e já parou para olhar as provas, você quase não vê esse tipo de questão mesmo. Tá? A gente está indo mais para uma coisa mais prática desse tipo de aspecto. Mas é sempre bom relembrar, né, a tabela periódica. De novo, como a gente já falou hoje, a tabela periódica traz os elementos químicos, não é isso? Então eu trago um conjunto de isótopos. Os isótopos radioativos estão ali também, tá? Só que os isótopos radioativos eles estão sempre em baixíssimas concentrações na natureza, quando são encontrados, não é isso? Exatamente porque eles são átomos instáveis, eles sofrem decaimento, emitem radiação, e aí eles vão fazer vão ter que trazer essas informações para você resolver a prova, tá certo? Então, se é alguma coisa vinculada à tabela periódica, ou a tabela periódica vem, ou eles vão ter que te dar esse tipo de informação. Você não é obrigado. Não é do tempo de vocês, mas você pode conversar com gente mais antiga, que já estudou química na escola, e falar assim: meu professor me obrigava a decorar a tabela periódica. Besteira. A tabela periódica é uma ferramenta. Você vai lá e consulta, né? Você vai lá e resolve o problema. Então você vai ter aquilo ali é uma fonte de dado, e essa fonte de dado ela não pode ser negada, tá certo? Igual a calculadora, mas na prova de vocês não podem, tá bom? Então, ó, a questão dizia assim, essa aí, número 4, é só para a gente lembrar algumas coisinhas. Cinco amigos resolveram usar a tabela periódica como tabuleiro para um jogo. Eu não estou conseguindo enxergar o que está escrito aqui em cima. Para um jogo onde jogar. Não consigo enxergar. É porque aparece o ícone do Cisco aqui. Ah, não. O jogo. As regras do jogo. Para todos os jogadores, sorteia-se o nome de um objeto cujo constituinte principal é determinado elemento químico. Cada um joga 4 vezes um dado, e a cada jogada move sua peça somente ao longo de um grupo ou de um período, de acordo com o número de pontos obtidos no dado. O início da contagem é pelo elemento de número atômico número 1, ou seja, o hidrogênio. Para quem não se lembra, começa sempre a contagem daqui no sentido esquerda-direita, e aí volta para o período seguinte. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Lembrando que aqui eu tenho os elementos de transição interna, então a contagem continua na linha de baixo, tá bom? Numa partida, o objeto sorteado foi latinha de refrigerante, e os pontos obtidos com os dados foram os seguintes: Ana 3265, Bruno 54, tá, beleza. Assim que conseguiu alcançar o elemento procurado, foi. Gente, latinha de refrigerante. Qual é o elemento característico, principal elemento presente na latinha? Alumínio. Alumínio? Maravilha. Show. Então eu tenho que chegar neste bonitinho aqui. O alumínio está bem aqui. Só que ele não me deu o número atômico do alumínio. Simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alumínio 13.
alumínio é 13. E aí, meus caros? Quem conseguir alcançar o elemento procurado? Vai. 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Mais 6, 16. Não foi a Ana. Não é isso? 5 e 4, 5, 5 e 10, com 7, 17. Não foi Bruno. Célia, 2 e 3, 5, mais 5, 5. Sim, mas tem que parar no alumínio. Tem que parar no 13. Quem foi que alcançou o 13? Vamos lá, então. Agora eu fiquei confuso também. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu pegar a borracha aqui. Todos eles passam. Não, tem um detalhe aqui sim. Cujo constituinte, cada um joga 4 vezes um dado e a cada jogada move sua peça somente ao longo de um grupo ou de um período. Ele pode, então, ou ir pelo período ou descer pelo um grupo. Mas tem que parar no alumínio. E aí? Agora dá trabalho. Então você teria que fazer tipo assim, Ana, 3, 2, 6, 5. Você tem que ver as possibilidades. 1, 2, 3. 1, 2. Entendeu? Tentar ver quais são os caminhos possíveis para poder chegar até no bendito. Ou seja, tá dando trabalho, não tá? Não dá trabalho esse tipo de questão? Não, é um tipo de questão do Enem. Só para a gente registrar. Não é à toa que ela é da FUVEST. A FUVEST ela quer fazer você passar raiva mesmo. Tá bom? Dá trabalho. Mas seria uma coisa muito mais simples. De repente, quem foi que jogou os 4 dados seguindo o sentido do número atômico chegou no alumínio? Aí seria uma coisa mais óbvia. Tá bom? Mas é só para lembrar dessa contagem aí que ela é essencial. Tá bom? Mas tá bom. Vamos embora aqui. Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela. Ai, meu Deus do céu. Você foi capturado na Terra, então, porque planeta hostil, né? É a Terra, né? Que a gente conhece. E aprisionado numa cela sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura. Aí ele, opa, eu tive aula com o Reginaldo. Eu sei, eu sou esse astronauta e eu sei que aquilo ali é uma tabela periódica. Quem quadro ela uma tela. Apertou 2 delas, voltando a respirar bem. Quais são as teclas que ele apertou? A gente tem que pensar no ar. Não é isso? Qual é o componente do ar essencial para a gente? Oxigênio. Mas o ar não é só oxigênio, né? Qual é o principal constituinte do oxigênio, do ar? Não, não é o H. É o nitrogênio. Exatamente. Nitrogênio, 70% do ar, né, é N2. O A2. E aí, alguém chuta onde está o nitrogênio e o oxigênio? 5 e 6? Não. É o 4 e o 5. Isso aí, Maurício. Parabéns. É, tem em cima, né? Pô, sacanagem, vocês também, né? Maravilha. Mas olha só, voltando à questão da interpretação, gente. Ó, hidrogênio eu sei que não é. E o hidrogênio tá aqui, eu sei. Então eu já posso eliminar a letra A. Inclusive porque o 2 é um gás nobre. Não, ignora a tabela de cima, tá bom? Ignora. 3 é um metal. Então onde tem 3? Não poderia e não poderia. É isso? O C que ficava ao lado do O, não. Quem fica do lado do O é o C, N, O e o F. É nesse sentido aqui. É boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Tá bom? Então, de novo, eles estão querendo
caso da FUVEST, e não é a questão do Enem, não é a proposta deles. Você tem que decorar a tabela periódica. E não é isso, você nem precisa da tabela periódica para fazer a prova, tá bom? Então é bom, eu estou aproveitando só para a gente lembrar de algumas coisinhas, alguns detalhes da tabela, mas não é também essa coisa toda, tá bom? Olha, ali, por exemplo, no número 6, resolvendo palavras cruzadas. E aí ele botou a palavra Amazonas, e aí, olha, na coluna e linha são preenchidas, principalmente o principal cátion que compõe o sal de cozinha. Começa com S. Qual é o principal cátion do sal de cozinha? O que te impressiona são os aliens gerarem oxigênio tão simplesmente, olha, filha, Planeta Hostil, eu tinha que colocar Planeta Hostil é muito inteligente. Aí a gente saberia, né, Camille, que aí não era na Terra que ele estava. Não é isso? Mas olha, qual é o cátion que compõe, o principal cátion que compõe o sal de cozinha? Na, mas aqui não dá para botar o Na. Isso, é o sódio. Então você botaria sódio, não é isso? E aqui, ó, por lei, é o sódio. NaCl, o principal cátion é o sódio, né? E aqui é bom lembrar, que você não pode esquecer, porque talvez você não costume lembrar disso nas aulas ou ter olhado para o rótulo do sal, né? E por lei tem um elemento químico que é adicionado para evitar a males à glândula tireoide, né? Que é o iodo. E aí lembrar que está escrito no pacote de sal, tá assim, sal de cozinha iodado, correto? Exatamente, porque você consegue obter o iodo pela alimentação se você ingerir alimentos de origem marinha. Só que quem mora para dentro dos continentes, quando tem acesso a esse tipo de alimento, ele é muito caro. Então, aí já viu, né? Então, aí para poder resolver o problema, é exatamente isso. Foi adicionado depois de um surto. Um surto de quê? De bócio? É bócio, não é? É bócio. Não, problemas metabólicos, né? Isso, falta. Isso, acho que falta. Exatamente, né? Mas a tireoide está vinculada ao metabolismo, então tem todas as questões ali. Correto? É bom que a gente aproveita e puxa um pouquinho da biologia aqui no meio também, né? Não é só lá que vai se cobrar qual é a utilidade desses tipos de elementos químicos, correto? Estou vigiando o relógio aqui para a gente não perder muito tempo. Beleza? Alguma pergunta? Já tem alguma dúvida aí, alguma questão? Gente, é para aproveitar e perguntar, tá? Deixa eu voltar para o primeiro slide e marcar que o número 1 a gente também já resolveu, tá? Vamos fazer bonitinho logo essa questão número 2, porque eu gosto dessa figurinha aqui dos átomos conversando, né? Se eu perguntasse qual é o modelo atômico representado por estes átomos, alguém se lembra? Qual é o modelo atômico que representa os elétrons num esquema planetário, como se eles estivessem em órbita, girando ao redor do núcleo? Vamos ver se alguém adivinha. Pode escrever errado o português, tá? A prova de vocês é objetiva, não é discursiva. Qual é o nome do modelo atômico que representa o átomo daquele jeito ali? Não me ignorem, não me deixem só. É esse mesmo, tá bom? Mas é só um, tá bom, ô Bruna? Rutherford é o complemento dos saltos eletrônicos, é só o modelo de Rutherford, não é isso? E os elétrons, ups, os elétrons estariam aqui nas órbitas, girando ao redor do núcleo. E aí a figurinha diz assim, né? O elétron da esquerda, vou chamar de átomo 1 e o outro de átomo 2. O átomo 1 diz: você perdeu um elétron, meu caro. Tem certeza de que está tudo bem? Aí o elétron número 2 diz: positivo.
né? Bem aula de química mesmo, né? Pessoas que estão mudinhas na sala, né? Ai, ai, vocês, hein? Então, perder um elétron torna ele um íon de carga positiva. Qual é o nome do íon de carga positiva, terceira série? Cátion. A gente já comentou hoje, é isto? Se ele é um íon de carga positiva, ele é um cátion, esse cátion tem origem metálica ou não metálica? Não metálica não, meu caro. Quem tem tendência a perder elétron é o metal. Então, esse átomo provavelmente é um átomo metálico. Ó, os detalhes. E isso você não pode perder e esquecer no dia da prova, né? Então, a partir desses dados aí, ele quer que a gente marque a afirmativa correta. É isso? Não é assim que a prova de vocês vai cobrar, entendeu? Não tem essa coisa de afirmativas, né? Ele vai te dar alguma informação maior para você identificar do tipo assim, marque a alternativa que melhor explica quimicamente explica o fenômeno do cartoon, do quadrinho, seja lá o que for. Mas, de novo, é revisão, né? Então a gente aproveita e relembra um pouquinho de conteúdo. Show? Então, olha só, a questão na letra A diz assim: os átomos são partículas neutras. Ok, até aqui. Partícula neutra significa que o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Constituídos de um núcleo que comporta elétrons. Fechou, tá? Porque o elétron não está no núcleo. Acabamos de falar que o elétron se encontra aqui, no caso, no modelo de Rutherford, na eletrosfera. Então está errado. Já nem vou ler tanto, vou perder muito tempo não. Passamos para a letra B. B de bombom. Não é bom comer, está muito quente. Letra B. Átomos podem ganhar ou perder elétrons durante uma reação química, formando íons negativos conhecidos como cátions. É errado. Não é isso? Acabamos de falar. Íon positivo é o cátion. O íon negativo é o ânion. Ele tem tendência a formar ânion, são os elementos, tá bom? Mas, professor, quando a gente está estudando lá eletroquímica, as células, as pilhas, tem metal ganhando elétron. Ali é outra situação, né? Ali é outro caso. Né? São os dispositivos que o homem desenvolveu a partir dessa possibilidade de transferência de elétron devido aos potenciais, né, de perda e de ganho. Na letra C diz assim, ó, átomos podem ganhar ou perder prótons. Não. Se o átomo pode ganhar ou perder próton, meus caros, mexeu no núcleo, ó, pensa sempre nisso, tá bom? Mexeu no núcleo do átomo, nós estamos mexendo com energias incontroláveis, né? Energias de grande intensidade. Mexeu no núcleo do átomo é explosão, chacabum, tá bom? Então, não, aqui a gente está falando de perder elétron. Na letra D, D de doce, átomos podem ganhar ou perder prótons durante uma reação química. Não, pelo amor de Deus. Não. E na letra E diz assim: os átomos são neutros e constituídos de um núcleo positivo e de uma eletrosfera negativa. Morreu Maria, perfeito. Tá bom? Vou fazer logo a número 3 para a gente encerrar este primeiro momento nosso de revisão. Mas já, Reginaldo, passou rápido assim? É, bem intenso. Igual o dia da prova de vocês. Quando você pensar que não, o fiscal vai falar assim: ó, faltam 5 minutos. Cozinheiro, está na hora de entregar o prato. Não é isso?
Magnetério prato bonito, saboreoso com tempero. Em menos de 5 minutos a gente resolve essa questão. Ó, foi divulgada pela imprensa. Vamos direto ao. Eu acho que faltou não. Né? Vamos lá. Foi divulgada pela imprensa a seguinte notícia. Uma equipe de cientistas americanos e europeus acaba de acrescentar 2 novos componentes da matéria-tabela periódica de elementos químicos, anunciou o Instituto... Bom, esses dois tudo bem, ó. Balanga beijo. Por isso que é o ideal a gente sempre identificar o comando, porque aí a gente já sabe as informações importantes aqui, não é isso? Esses dois elementos recém-chegados, batizados elementos 118 e 116, número atômico, tá? Foram criados em abril num acelerador de partículas, através do bombardeamento de objetos de chumbo com projéteis de criptônio. E aí, beleza. A equipe que criou os novos elementos é composta de cientistas europeus e americanos. Aí, o elemento de número atômico 118 pertencerá à família dos halogênios. Eu teria que olhar a tabela periódica e contar para ver se o 118 dá exatamente no halogênio. Para quem não lembra do halogênio, família 7A ou grupo 17. Tá bom? De novo, é um tipo de questão que eles não vão cobrar se você não tiver tabela periódica. Você não tem obrigação nenhuma de saber essas informações. Mas vamos continuar vendo aqui para a gente ver, tirar algumas informações. O elemento de número atômico 116 será um gás nobre. Se for gás nobre, o 118 é halogênio. Não, não pode. Então tá aqui uma dúvida aí para a gente confirmar depois. Mas provavelmente não, né? 118 tem que ser antes. Desculpa, 116 tem que ser 2 casas antes da 118. Se o 116 é um gás nobre, o 118 teria que ser um alcalino terroso. E se o 118 é um halogênio, o 116 seria um metal alcalino. Então, vamos ficar na dúvida por enquanto. Vamos ver se tem outra alternativa aqui. Os dois elementos pertencerão ao sexto período. Essa eu posso estar errado. Qual é o período que até então, quando caiu essa questão foi proposta, não tinha espaço para entrar novos elementos? Era o sexto? Não, exatamente, Maurício, era o sétimo. Por isso que a gente pode eliminar esses daqui. Na letra D, parabéns, tô gostando de ver, rapaz. Letra D, esses dois novos elementos são caracterizados como elementos artificiais, uma vez que não existem na natureza. Ele pode ser classificado como elemento artificial porque ele foi sintetizado num laboratório. Agora, afirmar que não existe na natureza é errado, tá? Porque a gente nunca viu, e por não ter visto, não significa que ele não exista. E na letra E diz assim: o novo elemento de número atômico 118 possui 6 elétrons no último nível. Se ele possui 6 elétrons no último nível, ele tem que fazer parte do grupo 6, do grupo 16, ou da 6A, não é isso? Então, de novo, aqui a gente não vai fechar essa questão porque eu preciso da tabela periódica, mas teria que contar. Se não me falha a memória, o 118 é um gás nobre e o 116 é um halogênio, tá certo? Então, halogênio não, perdão, é um calcogênio. É do grupo do... É isso mesmo, tá certo? Então a gente discute ele depois. Eu não estou lembrado agora, mas a gente vê. Beleza? Só um instantinho. 3 segundos, hein?